E aí, povo? E assim ficou a nossa RAF Simplicity pronta. Como eu citei no último vídeo, eu troquei a roda dianteira e de brinde, né, instalei um bagageiro dianteiro com bolsas. Mas esses garfos não têm suporte de bagageiro, então como é que a gente faz? Bom, olha aqui, ó. A gente coloca essas abraçadeiras de metal, tá? São bem legais. No caso, essa aqui era uma de 50 milímetros, então o garfo ele não tem toda essa espessura necessária. Então eu botei um pedacinho de fita de guidão só para compensar, ok? O braço do paralama ele foi dobrado e desceu, ok? A grande sacada é aqui simplesmente manter ele alinhado. Aqui também foi torto para cima, porque se tiver uma bolsa, ela não pode bater no headset, ok? Mas o grande segredo é aqui, ó, no eixo. Esse abaque assim para vocês verem. É um eixo de cubo dianteiro normal, que ele era de blocagem, foi convertido para eixo, né, eixo sólido e eixo traseiro, tá? Esse cubo aqui, ele aceita esferas de 1/4. Originalmente ele é esferas de 1/4 e não 3/32, que é as pequenininhas de cubo dianteiro tradicional. Então ele é um cubo mais forte, né? Normalmente os cubos de mountain bike antigos, eles eram 1/4 na frente também. Então tu compra um eixo traseiro, literalmente, e tu monta nele com perfeição, tá? Então como é que funciona o nosso sistema aqui? Essa porca interna do meio, ela cuida da parte de fixação do cubo no garfo. E essa porca externa, ela cuida somente do bagageiro, mais nada. Então tira o bagageiro, soltou essa porca, tirou o bagageiro, soltou essa outra porca, desceu a roda. Simples assim, tá? Então dessa forma, tu consegue um sistema prático, bem eficiente, tá? Bem eficiente mesmo, e que não incomoda. Tem até um leve ar de gambiarra assim, mas cara, eu já viajei muito com esse bagageiro aqui. Ele era da minha Caloi 10 e já era com esse setup, na mesma configuração da outra roda e tal, mas mesma ideia, né? Então fica aí um projeto para quem quer montar bagageiros, mas sem interferir em nada. Porque assim, nós temos freio a disco, então eu tenho que ter certeza de uma boa fixação dessa roda no garfo. Por isso, a porca por dentro, né? Aí no demais, ela foi montada com pneus 38. Cara, ficou bem legal. Frente mais altinha. O disco é um Evid, tá? Um Roundagon, se escreve Roundagon, tá? Ele é semi-sólido, basicamente. Ó. É muito usado no ciclocross. E estou usando uma pinça Nut B1 com pastilha sinterizada. E claro, o conduit compressionless, que ele é linear, né? Ele não é aspiral. Então assim, tu tem um freio excelente, tá? Excelente mesmo. Eu particularmente evito frear com o pé a todo custo, porque eu sei que toda vez que eu freio gera aquecimento, gera desgaste e tal, e eu quero que esses cubos de freio a pé durem basicamente mais do que eu. Eu já fiz manutenção em bikes dos anos 50 com freio a pé, cubos bem desgastados, mas ainda assim funcionais, tá? Então eu sei que discos de freio, pastilhas de freio é muito mais barato do que trocar um cubo traseiro, ok? Esse aqui em particular, ele é um Velo Steel, feito na República Tcheca. Ainda tem atualmente para comprar, então se eu quisesse comprar uns 4 ou 5 fazer estoque, eu poderia frear à vontade, porque tu consegue a bronzina, tu consegue tudo. Mas isso não é realidade para alguns cubos de época, alguns Stormer Archers antigos e tudo mais. Então, via de regra, tem filosofia. Se é algo mais complicado de dar manutenção, preserve, certo? E outra, que o freio traseiro de fato ele não para, ele só reduz, né? Então ele é mais usado para controle de velocidade, não para reduzir. Todo o poder pesado vem da dianteira, né? Um disco desse aqui hoje, tá? Você vai pagar na faixa de R$ 80. E um par de pastilha dessa sinterizada, você vai pagar na faixa de R$ 80 também. Aí você pensa, você gastou R$ 160. Só que a vida útil de um sistema desse, ainda mais num setup desse aqui, que é mais urbano, freio leve, estamos falando ali de 20 mil quilômetros brincando, tá? Brincando mesmo. Até hoje, pela minha
Eu andei muito, muito, muito mesmo de bike na minha vida. E eu nunca gastei um par de pastilha. Nunca. O que acontece? O freio sempre contamina antes, o disco entorta, sempre dá algum problema antes, tá? Nunca por desgaste. O que faz um jogo de pastilha e disco desgastar absurdamente é excesso de calor. Ou seja, você está com o kit errado. Porque se você sabe que você desce demais, muita ladeira e tudo mais, é recomendável você botar um disco maior. Simples assim. Mas se você pegar sua bike normal com disco 160 e se jogar em tudo que é barranco, naturalmente tu superaquece o freio, tá? Quer ver se tu andar na chuva pesada e descendo o morrão com freio 160, com disco 160. A pastilha de resina, ela derrete, tá? Então tá aí outro erro. Toda vez que eu pego uma bike, uma MTB pra andar na terra e tal, é pastilha sinterizada. Pastilha orgânica na terra, que é de resina, ela não dura, ela não aguenta, ela destrói, ela derrete em uma semana. É óbvio que nesse contexto eu já acabei com pastilha. O que eu quis dizer que eu nunca gastei uma pastilha é no uso normal. Elas duram mesmo, tá? Então assim, tu tem que otimizar o teu sistema. Tu tem que entender o peso que você tem que entender a bike que você tem, a tocada que você faz. Aí você sabe qual tamanho de disco usar, se é um disco que só vai usar resina, que só vai usar semi-metálica, que só vai usar sinterizada, não. Então assim, via de regra, discos baratos eles são inconsistentes, então vale realmente a pena comprar um disco bom. Um bom par de pastilha realmente faz diferença na frenagem, tá? Tanto é que essa bike hoje ela tem freio de um dedo bem confortável, bem controlado, e se eu quiser travar a roda é só puxar com 2 dedos, simples assim. E estamos falando de freio mecânico, tá? Isso vale para o hidráulico também, tá? Tu ter um freio mais forte, com menos sensibilidade na mão é interessante. A biquinha então, tá com pneuzinhos 38, tá bem legal, tá bem feliz, vamos falar assim. Vamos botar ela aqui no poste. Ela tem alguns diferenciais, né? Algumas coisas diferentes aí. Enfim, valeu, povo.